no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, aonde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e ele disse: eis-me aqui. E correu ele a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, meu filho, volta a deitar. Porém o Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? E então entendeu Eli que o Senhor estava chamando o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, ou seja, coisas terríveis, ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. E então chamou Eli a Samuel e lhe disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E disse: qual é a palavra que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras nada. Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas a que ele te falou. E então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, nada lhe encobriu. E disse ele: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Está acabando já. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Texto lindo, né? Vamos aprender algumas coisas aqui. Semana passada eu disse o seguinte: o Senhor chama Samuel 1, 2, 3. Enquanto Samuel não entendeu que era Deus, Deus não parou de chamá-lo. Sabe por quê, querido? Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, Deus chama 1, Deus chama 2, Deus chama 3, Deus vai chamando até a pessoa entender. E eu sei que nessa noite aqui, Deus já te chamou 1, Deus já te chamou 2, Deus já te chamou 3, e Deus vai te chamar quantas vezes forem necessárias, porque Deus te ama muito e não vai deixar você do jeito que você está. Tá? Porque Deus é amoroso, irmão. Deus não é como o homem te chama uma vez, você não quis, o homem te deixa de lado. Deus não é assim não, Deus vai chamando até você entender. Deus tem paciência. Fala com o irmão: Deus tem paciência.
Hoje você me vê pregando aqui, irmãos. Deus teve paciência comigo, irmão. Até eu firmar com Deus, Deus teve uma paciência de quase 2 anos comigo. Eu vinha para a igreja, aí não batizava, ficava fora, voltava, e Deus foi tendo paciência, né? Porque Deus, quando tem um plano na sua vida, Deus não desiste. O que Deus não gosta é de gente teimoso. Aquela pessoa que está firme com Deus, mas nunca firma, tá? Aí foi onde eu usei o exemplo do pescador. Você lembra? Quando o pescador pega o peixe, se o peixe for teimoso, ele dá linha, mas o peixe já foi fisgado. Se o peixe for teimoso, o pescador puxa o freio, aí o peixe começa a nadar em círculo. Não tem gente assim? Já mordeu a isca, mas não quer firmar, aí Deus dá linha. Camarada acha que está solto, né? Mas não está. Chega uma hora que Deus diz, basta! Aí Deus puxa o freio, aí o peixe faz assim, ó, aí começa a nadar em círculo. A vida do camarada nada dá certo. Chega uma hora que Deus diz, ele não quer não? Então vamos puxar. Aí Deus vai puxando, o pescador vai puxando, o peixe chega na mão do pescador, sangrando, mas que chega, ele chega, né? Então, ó, eu não sei como que você vai chegar na mão de Deus, mas que você vai chegar, você vai chegar, né? Então não seja teimoso não, porque senão Deus vai puxando. Aí eu disse semana passada também, Samuel servia ao Senhor. Gente, servir a Deus é um privilégio. Hoje em dia, as pessoas não querem servir, presta atenção. As pessoas querem cantar, querem pregar, querem títulos. Servos são poucos. Se você perguntar a alguém assim que tem um título, o que você é? A maioria fala assim, eu sou pastor. Não estou perguntando o seu título, estou perguntando o seu nome. Até eu faço rádio, tem 9 anos. A pessoa liga, a pessoa fala, quem está falando? Eu falo, o Wallace. Ah, mas eu quero falar com o pastor. Está falando com ele. Para que eu vou expor meu título? Meu irmão, o título é consequência. Eu não quero ser só pastor. Antes do pastor, eu quero ser servo de Cristo. Servo. Eu tenho um amigo pastor. Sabe como que ele escolhe os obreiros na casa dele? A igreja dele? Ele chega mais cedo para a igreja. Desculpe até a expressão, tá? Ele pega um pouquinho de cocô de cachorro e põe na porta da igreja. E ele fica escondidinho vendo. Aí passa um assim. Nossa Deus. Aí chega outro. Deus me livre e guarde. Nossa Pai. Aí chega outro. Meu Deus, como é que deixa cachorro fazer um troço desse na porta da igreja? Todo mundo passa de lado e ele vendo. Aí quando chega um, vê aquela sujeira, vai lá no banheiro, pega a pazinha, pega a vassoura, limpa, joga no lixo. Ele sai de lá e fala, você é obreiro. Mas por que eu? Porque obreiro é aquele que limpa uma sujeira que ele não fez. Servo é aquele que faz aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Sabe qual que é a vantagem de ser servo? O servo, Deus fala com ele cara a cara. Será que tem servo de Deus aqui nessa noite? Será que tem servo aqui ou não tem? Coisa boa. Só que Samuel, ele servia a Deus. Olha para mim. Uma época de frieza espiritual. Naquela época, você viu aqui que eu li assim, ó, a palavra do Senhor era rara. Os sacerdotes da época se prostituíam dentro do templo. Mas Samuel servia a Deus. Escute isso aqui. Mesmo num período de declínio espiritual.
Nós estamos vivendo, gente, um período de declínio. Muitas pessoas se afastando da igreja, muitas pessoas deixando a Deus, porque isso é bíblico. Diz a Bíblia que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Eu fui na minha cidade agora, irmão, eu vi 2 camaradas que eram pregadores do evangelho, um deles bebendo e um deles afastado. Isso não me assusta muito, porque é bíblico. Mas a Bíblia diz também que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, é verdade. Mas diz também que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Isto quer dizer o seguinte: eu não quero fazer parte do esfriamento, eu quero fazer parte da geração que vai estar cheio do Espírito Santo, adorando a Deus nessa cidade. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Samuel também, ele servia a Deus, mesmo convivendo com os filhos de Eli. Esses filhos de Eli, meu irmão, como eu disse, se prostituíam na igreja e roubavam a Deus. Samuel convivendo com eles e foi fiel. Sabe por quê? Não é porque o outro erra que eu vou errar. Aqui, meu irmão, ou melhor, em toda igreja, você encontra gente boa, você encontra gente ruim, você encontra gente que quer Deus, você encontra gente que não está nem aí para Deus. Mas e daí, meu irmão? A minha adoração, a minha servidão a Deus não depende do meu irmão que está à minha direita e da minha esquerda. A minha gratidão a Deus é assim, é direta, é na vertical, não é na horizontal. Se o camarada que está do meu lado, se ele quiser adorar a Deus, problema dele. Se não quiser, problema dele também. Eu estou adorando a Deus, eu estou servindo ao Senhor, eu estou sendo fiel. Aonde eu colocar os meus pés, eu quero refletir a glória do Senhor. E por último, só estou lembrando de semana passada, por último, Samuel servia a Deus, mesmo Deus estando em silêncio. Deus não estava falando. É difícil servir a Deus, olha para mim, quando Deus está em silêncio. É difícil. Mas você tem que entender que o silêncio de Deus nem sempre é reprovação de Deus. Quando você estuda, a professora na hora da prova, ela fica em silêncio. Ela não pode falar nada. Tem hora, meu irmão, que Deus está em silêncio, porque Ele está te testando, Ele está te provando. Tem um momento do silêncio, mas tem um momento que Deus fala. Tá bom? Deixa eu começar hoje então. Sabe o que me encabula aqui no texto? Samuel, olha para mim, era servo, era fiel, trabalhava na igreja, mas ainda não conhecia a Deus. Pergunta para o irmão: você conhece Deus? Pergunta com fé: você conhece Deus? Porque hoje em dia, meu irmão, tem muita gente assim na igreja. Às vezes até prega, até canta, mas não conhece Deus. Nunca teve uma experiência com Deus de verdade. Eu falo por mim. Quando eu conhecia a igreja evangélica, irmão, eu ia para o culto, mas eu não conhecia Deus. Eu não entendia nada. Eu chegava mais cedo na igreja, sabe para quê? Só para ver meu pastor cantar. Meu pastor chegava mais cedo, pegava um violão, ou pegava um saxofone e ficava cantando. Eu gostava de ir, só para ver ele cantar, mas não conhecia Deus. Ele cantava um hino assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Ele cantava: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, E eu ficava ouvindo, mas gente, peraí, sombra do Altíssimo? O que é sombra?
Falava, será que Deus está dando uma loca, dando uma toca? Eu não entendia. Quando cantava aquela música, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Eu falava, alvo? O que é alvo? O que é neve? Eu não entendia. Porque tem gente que serve a Deus, irmão, e não conhece a Deus. Às vezes ele está aqui, ele vê o pessoal chorando no louvor e fala, por que esse pessoal está chorando? Às vezes tem um irmão aqui que às vezes o Espírito Santo pega ele e a pessoa fica de longe assim, assustada, sem entender. Falta conhecer a Deus, gente. Servir a Deus não é só frequentar uma igreja. Eu vi uma história uma vez. O avião estava caindo, gente. Um avião numa turbulência. Começou a dar aquela tremida. Todo mundo apavorado, todo mundo com medo. Aquela confusão doida. E uma menina de 8 anos brincando com a bonequinha, né? Aí o pessoal passou correndo. Menina, o avião vai cair, menina. Se esconde. E ela falou assim, o avião não vai cair. Menina, mas o avião está na turbulência. Se esconde, menina. E ela brincando com a boneca. Eu já falei que o avião não vai cair. Vai cair, menina. Mas como é que você fala que não vai cair? Ela falou assim, não vai cair, porque o meu pai é o piloto. Eu conheço meu pai. Meu pai é o melhor piloto que existe. E dá licença que eu estou brincando. Sabe qual era a diferença dela? Ela conhecia o pai dela. Você sabe aonde você conhece o crente? É na hora das turbulências da vida. Quem não conhece a Deus, corre para um lado, corre para o outro, fica apavorado, acha que a vida dele está ao léu. Mas quem conhece a Deus de verdade, o avião pode estar caindo, uma turbulência, mas ele diz, a minha vida não vai cair, porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. Eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Olha, meu irmão, em todos os momentos difíceis que eu passei até hoje, se eu não conhecesse Deus, eu estava roubado. João 3:27. O homem não recebe coisa alguma, se do céu não lhe foi dado. Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Eu sei que é. Então se você é, nada que acontece na tua vida, não foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Pastor, a porta fechou, Deus está no controle. A porta abriu, Deus está no controle. A enfermidade veio, Deus está no controle. A cura veio, Deus está no controle. Porque a minha vida está na mão de Deus. Agora só quem conhece a Deus que sabe isso. Olha Jó, perde filho, perde dinheiro, perde grana, tudo num dia só. Toda hora chega um mensageiro, Jó, seus filhos morreram. Quantos? 10. Aí vem outro mensageiro, Jó, caiu fogo do céu, mataram todos os seus gados. O mensageiro foi embora. Aí chegou outro mensageiro, Jó, meu irmão, tem hora que morre tudo, só não morre o mensageiro. Deus me livre e guarde. Tem hora que a notícia ruim vem uma atrás da outra. Aí para piorar, Jó fica cheio de enfermidade. Diz a Bíblia que ele tinha que se coçar com um caco de telha. Alguns teólogos dizem que o corpo dele fedia tanto que ninguém aguentava ficar perto dele. Aí eu fico imaginando, isso é coisa minha, eu fico imaginando o diabo. Agora ele te nega. Deus, é esse aí que você falou? Ele te servia, Deus, porque o Senhor dava tudo para ele, Deus. Te servir igual ele servia qualquer um. O Senhor deu para ele dinheiro, o Senhor deu para ele casa, Jó tinha riqueza. Eu quero ver agora. Aí Jó, meu irmão, sem dinheiro, sem filho, com o corpo fedendo, ele no chão, o inferno todo em volta, dizendo, é
é agora. Ele vai negar, fica atento aí, Deus, ele vai negar. Aí Jó, ele olha para o alto e ele diz: eu sei, olha o conhecimento, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Olha, meu irmão, só quem conhece Deus é que fala uma coisa dessa. E ele diz ainda para a mulher dele: mulher, tu falas como uma louca, mulher. Se eu recebi o bem de Deus, eu não vou receber o mal. E diz a Bíblia que em todas as coisas Jó adorou a Deus. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus de verdade. Meu irmão, só quem conhece a Deus, na hora da luta, ele tem coragem de falar: Senhor, minha alma está sangrando, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei porque a notícia é ruim, mas uma coisa eu sei que tu estás no centro da minha vida, e eu vou te adorar acima de todas as coisas. Será que você pode adorar a Deus por 30 segundos aí, mesmo passando essa luta que você está vivendo? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Pastor, como que se conhece Deus? Oséias 6:3 fala o seguinte, ó: conheçamos, fala comigo, conheçamos, agora assim com o dedo, ó, e prossigamos, tá bom, em conhecer a Deus. Não basta só conhecer, tem que conhecer e continuar conhecendo. Como que se conhece a Deus? Palavra, lendo a Bíblia, orando, jejuando, praticando a palavra. É assim que se conhece a Deus. Olha o que acontece quando você não conhece a Deus. Olha para cá. Samuel não conhecia a Deus até o momento. Olha o que acontece quando você não conhece a Deus. Primeiro, você pode confundir a voz de Deus com a voz dos homens. Deus chamou ele e ele foi até onde? Eli. Quem não conhece a Deus, o homem fala e ele pensa que é Deus. Irmão, cuidado com esses profetas de Araque. Cuidado. Eu já vi casamento acabar. Eu já vi gente sair de igreja. Eu já vi gente ficar desviado, porque homem falando e o camarada pensa que é Deus. Quando tem um profeta na igreja, irmão, eu fico com o olho aberto, só para ver. Eu creio em profecia, eu creio que Deus fala, mas eu não creio em meninice não. Não vem com churumela para cima de mim não. Não vem não. Quando Deus fala, irmão, eu sei. Quando Deus fala, você sabe, tá? Agora só quem conhece a Deus de verdade sabe discernir. Sabe por que tem gente que a vida dele está presa até hoje? Você só corre atrás de homem, irmão. Tem gente, ele prefere uma profecia do que uma palavra de Deus. Infelizmente. Por que a igreja está cheia de menino na fé, gente que nunca cresce? Porque é muito mais fácil ir atrás de um profeta do que você querer aprender a voz de Deus. Tá? Você quer crescer? Você quer crescer mesmo? Meu filho, come essa palavra, priorize a palavra, escute a Deus, porque nada é maior do que a palavra de Deus para as nossas vidas. O perigo de você não conhecer a Deus. Segundo, o perigo de ir
ao lugar errado. Deus chamou Samuel e ele foi no lugar errado. Quando você não conhece a Deus, você está sempre indo na porta errada, sempre. E terceiro, que eu quero correr por causa do tempo, quando você não conhece a Deus, você corre o risco de servir a homens mais do que a Deus. Samuel, até o momento, ele servia mais a Eli do que a Deus. Olha para mim. Na minha cidade, tem uma igreja lá antiga. Antiga. Eu prego lá de vez em quando. Um dia fui pregar lá, senti falta de um obreiro antigo. E eu falei, fulano, é um dos líderes lá, eu estou sentindo falta do obreiro. Pastor, você não está sabendo não? Falei, não, eu não estou morando aqui mais. Saiu da igreja. Saiu da igreja? Por quê? É porque o pastor antigo fez uma reforma aqui na igreja. A igreja ficou linda. Falei, pastor, ficou mesmo, ficou linda a igreja. Então, o fulano estava aqui, no dia da inauguração, o pastor foi falando o nome de todo mundo, esqueceu do nome dele. E aí? Aí ele ficou emburrado, pegou a biblinha dele e falou, nunca mais volta aqui. E já tem 4 meses que ele não pisa aqui mais. Aí eu pensei, vai com Deus. O dia que eu saí de uma igreja, porque o pastor não falou meu nome, eu nunca vim aqui por causa de Deus. Porque quando a gente vem por causa de Deus, pastor falando o meu nome ou não falando, eu não estou aqui para ser reconhecido, eu estou aqui para servir a Deus de verdade. Não estou aqui para isso. Não estou aqui para isso. Hoje em dia, meu irmão, tem gente, você pode falar mal de Jesus, que ele não briga não, mas fala mal da denominação dele. Defende mais a denominação do que Jesus. Irmão, eu amo batista, eu sou batista, a vida inteira eu fui batista. Mas acima de ser batista, eu pertenço a Jesus Cristo de Nazaré. Agora, quando você não conhece a Deus, você serve mais a homens do que a Deus. Mas aí, veja bem, mesmo Samuel não conhecendo a Deus, Deus prefere falar com ele, que era um menino, do que falar com um profeta velho. Aqui eu quero a sua atenção. Pela lógica, era muito melhor Deus falar com um profeta velho do que falar com um menino. Só que Deus, escute isso aqui, Deus nos últimos dias, Ele tem procurado muitos Samuéis por aí. Podem até ser jovens na idade, mas são jovens que querem compromisso com Deus, são jovens que querem Deus de verdade, porque se a gente não vigiar, a gente vira um Eli, velho, sem ouvir Deus. Deixa eu te explicar como que funcionam as coisas de Deus. Eu não sei se você sabe, como que se mede o salário de um piloto de avião? Você sabe como? Não é pelo tempo de carteira. Por exemplo, você pega um piloto, ele tem 30 anos de carteira, ganha 5 mil. Aí você pega um outro piloto, tem 10 anos de carteira e ganha 50 mil. Talvez você pergunte, espera aí, isso aqui está injusto. Esse camarada pilota só 10 anos e está ganhando o dobro, ou até mais. Sabe por quê, meu irmão? O piloto, ele não ganha pelo tempo de carteira, ele ganha pela quantidade de horas que ele tem de voo. O camarada tem 30 anos de carteira, mas só voou 500 horas. O camarada tem, aí o outro tem 10 anos de carteira, mas já voou 3.000 horas. E assim também é o reino de Deus. Olha para mim, isso aqui é para você dar um glória a Deus, hein? O nosso tempo com Cristo
não se mede pelo tempo de carteira, mas se mede pela quantidade de horas que nós passamos voando com Deus. Tem pessoas que estão na igreja há 50 anos, isso é só um exemplo, mas quanto tempo você passou orando? Quanto tempo você passou de joelhinho no chão? Quanto tempo você passou lendo a Bíblia? Quantas almas você trouxe para a igreja? Agora tem uma molecada aí, tem 2 anos de crente, 3 anos de crente, mas já passou orando, jejuando, pregando, falando de Deus. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Na igreja, olha para mim, a gente precisa do Eli, a turma mais antiga. Mas a gente tem que dar espaço para o Samuel também. Concorda comigo? O Eli precisa do Samuel, e o Samuel precisa do Eli. E agora eu vou te ensinar uma quarta coisa aqui no texto. Quando é que Deus falou com Samuel? Você vai perguntar para o vizinho: quanto tempo tem que Deus não fala contigo? Tem muito tempo? Deixa eu te explicar agora. Quando é que Deus falou com Samuel? Preste atenção agora. Talvez você chegou aqui e fala: pastor, por que Deus não está falando comigo? Eu vou encerrar agora. Por quê? Pastor, mas eu estou na igreja. Pastor, mas Deus não fala comigo. Eu escuto gente aqui chorando, eu vejo pessoa falando que Deus está falando com ela. Por que Deus não fala comigo? Então eu vou te explicar rapidinho. Quando é que Deus falou com Samuel? Primeiro, Samuel, ele tomava conta do altar de Deus. A lâmpada estava apagando, Samuel não deixava apagar. A porta da igreja estava fechada, aí Samuel abria a porta. O templo estava sujo, Samuel limpava. Mas Deus falou com Samuel na hora que ele estava deitado, e não na correria do dia a dia. Você sabe quando Deus vai falar contigo? Quando você der uma puxada no freio de mão e ficar mais pertinho de Deus. Deus falou com com Samuel, quando ele estava perto da arca da aliança. Você sabe por que tem gente aqui que Deus não está falando com ele? Está muito preocupado com as tarefas. Corre daqui, corre de lá, vai para aqui, vai para lá. Você lembra de Marta e Maria? Jesus chega na casa de Marta e Maria. Uma irmã chamada Marta, correndo para um lado e para o outro: Senhor, tem que fazer comida, Senhor, tem que limpar a casa. E uma irmã chamada Maria deitou nos pés de Cristo. Se a gente visse a cena por fora, ia falar: Senhor, essa que está no seu pé está errado. Ela tem que ajudar, ela tem que trabalhar, ajudar a irmã. Aí Deus falou: opa, não se intromete com ela. Ela escolheu a melhor parte. Qual que é? Assentar aos pés de Cristo para ouvir a voz dele. Qual foi a última vez que você se assentou nos pés de Cristo? Samuel, toca para mim aqui. Qual foi a última vez que você chegou e falou: Senhor, eu quero aqui só para te escutar? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu usar o Tuxo. Está me vendo aqui, Tuxo? Deixa eu te perguntar um negócio. Fala. Hã? Mas eu estou falando com você, Tuxo. Vem cá pertinho. Ó.
Eu falei com ele da mesma altura que ele estava lá. Ele não estava ouvindo. Qual que foi a diferença? Eu não aumentei a voz. A diferença é que ele estava muito longe de mim. Agora que o Tuxo chegou pertinho, ele pôde ouvir muito bem o que eu queria falar. Deus está falando com alguém aqui. Sabe por que você não está me ouvindo? Você está muito distante de mim. Você está muito ocupado com tanta coisa que está esquecendo de se aproximar. E tudo aquilo que você precisa está na boca de Deus. Mas enquanto você tiver, assim, se a gente não vigiar, irmãos, o mundo de hoje nos sufoca. Se eu quiser, eu tenho serviço aqui na igreja 30 horas por dia. Se eu quiser, eu tenho visita toda hora. Se eu quiser, eu tenho compromisso. Agora, imagina você que tem seu comércio. Imagina você que estuda. Só que chega uma hora, irmão, eu tenho que visitar, eu tenho que fazer um monte de coisa, olha para mim. Mas chega uma hora que eu tenho que decidir. Nada é mais importante do que o tempo que eu fico assim na presença de Deus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Vai lá, Tuxo. Samuel só escutou Deus quando ele deixou a correria do tempo para falar com Deus. E deixa eu falar com os meus obreiros aqui. Se a gente não vigiar, a gente serve mais a obra de Deus do que o Deus que é dono da obra. Quando eu comecei meu ministério, gente, a Flávia lembra, eu acordava 7 horas da manhã, ou melhor, 5:30. 7 horas tinha oração na igreja. Eu orava de 7 às 8. Chegava em casa 8:15, 8:20. Tinha um programa de rádio. Eu fazia a rádio de 9 às 10. Chegava em casa umas 10:30. Almoçava, 12:30. Saía, visita. Chegava em casa 4:30, 5 horas. Banho, igreja, a semana inteira. Com 6 meses de ministério, eu estava com uma angústia na alma, uma tristeza, um vazio. Eu ia pregar para o povo com vazio. Aí lá em Divino tinha um pastor mais velho que eu. E eu desabafei para ele, falei: rapaz, tem 6 meses que eu tenho de ministério. Era o que eu mais queria na vida, era pregar, é ficar por conta de Deus. Mas agora que eu estou por conta, eu estou mais vazio do que quando eu não era pastor. Aí ele foi me apertando: Wallace, quando é que você ora? Eu oro na igreja. Não, Wallace, estou perguntando quando é que você ora para você. Quando é que você lê a Bíblia? Todo dia. Eu tenho que preparar sermão para a rádio? Não, Wallace, eu não estou falando ler a Bíblia para preparar sermão. Eu estou falando ler a Bíblia para Deus falar contigo. Quantas vezes você vai à igreja, Wallace? Que rapaz, igreja eu vou lá todo dia. Não, Wallace, quantas vezes você vai à igreja para adorar a Deus? E aquilo, irmão, foi me apertando. E ele falou assim: Wallace, você não assusta que eu vou dizer não. Você está servindo a Deus, você é pastor, mas você está longe do Senhor. E era verdade, eu estava mesmo. E hoje, irmãos, depois dessa conversa, todos os dias, a minha manhã, eu só saio se for morte, viagem ou alguma coisa bem grave. Pelo contrário, de manhã é eu e Deus, orando, lendo a Bíblia, escutando mensagens. Porque senão eu prego, mas não sirvo a Deus. Sou pastor, mas não falo com Deus. E algumas pessoas, Deus está falando aqui agora: eu quero falar contigo, mas você está numa correria, você não tem tempo. Você tem tempo para tanta coisa, rapaz.
O Salmo 80, Deus disse assim: ah, se meu povo me escutasse, ah, se o meu povo ouvisse a minha voz, eu de pronto lhe abateria o inimigo, e te saciaria com trigo mais fino, e o mel que brota da rocha, e isso seria para sempre. Cuidado, querido, senão a gente fica como Samuel, servindo a Deus, impecável, com o melhor sermão, com a melhor voz, com o melhor instrumento, com o melhor título, com a melhor casa, com o melhor carro, mas sem conhecer o Senhor. E no céu não entra título, no céu não entra pastor, no céu não entra padre, no céu não entra diácono, no céu não entra levita, no céu só entra um: aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que conhecem a Deus e conhecem a Deus de verdade. Vamos ficar em pé? Faltam 15 para as 9. Semana que vem eu encerro essa palavra. Eu queria que você viesse até esse altar. Quanto tempo tem que você não ouve a Deus? Quanto tempo tem que você não vem para a casa do Senhor para se derramar? A gente não pode, querido, vir para a igreja sem conhecer o Senhor. Isso aconteceu com Samuel. Vamos cantar um louvor. Chega aqui. Chega aqui nesse altar, vem cá. Você está numa correria, rapaz. Você está numa correria louca.